Vamos para o segundo bloco do nosso Frente a Frente de hoje. Estamos conversando com o deputado Humberto Souto sobre essas explosões de manifestações que estão tendo aí pelo país. Inclusive, essa semana nós vamos ter mais um bocado. Humberto, o que pode ser feito? Eu acredito o seguinte, tem que fazer uma reforma política. Senão, não resolve o problema dos políticos. Tem que fazer uma reforma no judiciário, porque eu sei disso mesmo, que o judiciário é um dos responsáveis por isso, porque não julga ninguém. O que pode ser feito assim a curto prazo? Eu não estou dizendo que o judiciário não julgue ninguém, estou dizendo que o judiciário é grande. É lento demais. É lento demais, por uma série de decorrências, inclusive porque tem pouco juiz. A proporcionalidade de juiz no Brasil e de um país desenvolvido é enorme. A sobrecarga de serviço para o juiz é muito grande. Eu acho que o que deveria ser feito é dar prioridade a essas coisas. Não pode continuar. Isso tudo desencanta as pessoas. Eu acho o seguinte, se os movimentos pararem completamente, cessarem, se amedrontarem, vai ser um desastre. Não, mas não é questão de se amedrontar, é porque cansa. Você quer fazer manifestação Exatamente. todo dia? Então não é todo dia, mas você pode parar hoje, daqui 2 meses você voltar, daqui 3 meses. O movimento não pode parar. Não funciona no Brasil, nada funciona sem pressão. Deputado não funciona sem pressão, vereador não funciona sem pressão, presidente da República não. Tem que ter a pressão, a contrapressão, senão não vai funcionar. E é preciso, então, que esse movimento se organize mais, não permita a entrada de políticos nele, não pode ser contaminado com políticos, nem para prejudicar, nem para ajudar, porque tem políticos que entram para prejudicar. Ninguém sabe o que está por trás, por exemplo, dessas manifestações de algazarra, de anarquia. Pode ser algum político que está fazendo isso para desmoralizar o movimento. Então tem que ter cuidado com isso, tem que ter cuidado com esse problema para não deixar o movimento se perder com a sociedade que não está nesse movimento, com a parte da sociedade, dizendo o seguinte, isso é algazarra, isso são ladrões, são pessoas que estão envolvendo nesse processo para poder tirar proveitos. Humberto, mas uma pergunta pertinente. Você como deputado lá na Câmara Federal, como é que você está sentindo o clima lá entre os deputados? Olha, eu não estive com os deputados depois dessa manifestação, que eu estava viajando, eu estava no exterior, estava em Genebra, cheguei na sexta-feira, eu estava no congresso da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, em Genebra. Mas estava acompanhando, porque isso explodiu no mundo inteiro. Na França, você percebeu como é que foram as manchetes dos jornais. Na Suíça, na Alemanha, foram manchetes de páginas inteiras de jornal sobre o problema do Brasil. Então, realmente, o movimento é espetacular. Agora, não podemos permitir que essa agressão que está havendo no seio do movimento, com alguns elementos ou algumas turmas, continue ou prevaleça. Ninguém tem que se amedrontar com isso. Eu acho que com essa pressão, nós precisamos fazer a reforma política, porque sem a reforma política, se você não separar o poder econômico do voto, você não tem mudança nenhuma. Porque, na verdade, o que está acontecendo no Brasil hoje é um negócio sério. As eleições estão comandadas realmente por pessoas que vão na sua região, como aconteceu na eleição passada em Montes Claros, na região inteira. Vão e compram o mesmo voto como se fosse uma mercadoria. Chega lá e pergunta ao sujeito, quantos votos você tem? Eu posso dar, quantos votos você deu a Humberto Souto? Você pergunta, quantos votos você deu a Humberto Souto? Eu dei 500 votos. Quanto é que você quer por esses 500 votos? Então, é dessa maneira, é comprando e vendendo uma rapadura. Mas como é que acaba com isso? Acaba com isso com a legislação. Você fazendo o voto por lista, por exemplo, você acaba com isso. Porque ninguém pode pedir voto para si, o voto vai ser no partido. Então aí acabou, não tem isso. É a única maneira que os países do mundo inteiro, só tem 2 países no mundo que não são por lista, é o Brasil e um outro país subdesenvolvido. Os outros países todos são por lista. Se eu pegar Estados Unidos, Inglaterra, ele pode ser parlamentarismo ou presidencialismo, mas ele... Mas a alegação que se faz é o seguinte, que aí os partidos vão escolher os seus caciques e o povo tem direito a escolher seu candidato. No princípio pode ser assim. Mas nada pode ser pior do que está acontecendo hoje. Nada. Então, no princípio, assim, mas depois que a cultura política do povo começar a mudar, ele vai começar a fazer política no partido, por ideologia. Um partido tem pessoas corretas. Mas o Brasil tem quase 40 partidos. Mas você fazendo essa reforma, isso vai acabar. Isso vai acabar. Você vota no partido, quer saber se algum desses partidos aí significantes que você conhece, se alguém vai votar nessa legenda. Não vai votar nessa legenda. Você entendeu? Por outro lado, o deputado não tem que ir atrás de vereador, o deputado não tem que ir atrás de presidente de associação, o deputado não tem que ir atrás de coisa nenhuma para pedir voto para ele.
É o partido, o PC vai pegar a lista dos... Quais são os candidatos do PPS, que é o meu partido? Fulano, Beltrano, Ciclano, então eu vou votar nesse partido. Quais são os candidatos aqui do Paulo Maluf? São esses, nesse aqui eu não vou... É uma forma mais fácil de você orientar o eleitor. Porque o que acontece no Brasil, por incrível que pareça, o poder mais importante é o legislativo, porque é a representação do povo no poder. E você, quando elege um deputado, você às vezes não sabe nem quem é ele. Por que você não sabe? Você tem um debate com os prefeitos, debate com deputados, com senadores, debate com o governador, governador com o presidente. E para o deputado federal é aquela fotografiazinha, o candidato a deputado federal, Humberto Soto. A pessoa não sabe quem é. Você não tem uma oportunidade de mostrar. E você sabe que a televisão hoje é uma coisa poderosíssima. Mas aí tem que mudar o sistema de propaganda eleitoral. Porque aí vem... Não, sim. Mas aí eles falam que o tempo não dá, que se for ouvir todos os deputados para fazer debate com todos os deputados, como é que o povo vai saber? Então a única maneira é você votar no partido. Você votando no partido acaba toda essa dependência. Mas a legislação eleitoral proíbe você entrevistar, por exemplo, um candidato durante o período eleitoral? Isso é que eu estou dizendo. Isso é que tem que mudar. Nós temos que mudar isso. Tem que expor o candidato a deputado para as pessoas saberem quem são. Quem é esse deputado que você vai votar? Para a gente levar para o legislativo, que é onde representa você, uma pessoa efetivamente afinada com o anseio, com a aspiração da sociedade. Porque o que está acontecendo hoje é uma distorção completa. Mas, Humberto, como é que faz reforma política se os políticos não chegam a acordo porque cada um quer defender seu próprio interesse? O povo indo para a rua. É aí que está a importância da passeata e a importância do protesto. É aí que está o problema. Se você pressiona, se você movimenta, se você explode e mostra o seu descontentamento, a sua raiva, a sua decepção, o seu desencanto com o regime democrático, aí todo mundo vai ficar preocupado. Todo mundo vai ficar preocupado. E aí todo mundo vai ter que afinar o discurso com o seu voto, com a população. Então não pode parar esse movimento. Esse movimento tem que continuar. E os governos têm que tomar vergonha. Tem que tomar vergonha e efetivamente procurar realizar aquilo que as pessoas estão sentindo. Porque ninguém está querendo nada demais. Está querendo uma educação melhor para o seu filho, está querendo quando você tiver uma doença qualquer, um hospital tenha lugar para receber o seu pai, sua mulher, seu filho, você próprio. Isso não acontece no Brasil, não tem. Porque são distorções. O governo paga R$2 por uma consulta a um médico no SUS e diz que o SUS é o maior serviço de saúde, não sei o quê, do mundo. Então a pessoa fica desiludida, desencantada. É isso que precisa mudar. São fundamentos básicos. Um país que você não pode sair na rua, que seu filho não pode sair na rua por causa da violência, e você dizer que está tudo bem, que o país não tem crise. Então, o povo... Então eu resumo tudo isso numa mentira. Isso é uma mentira, o país. O país é uma enganação. E o povo cansou de ser enganado. Cansou de ser ludibriado pelos políticos. Isso está em que área? Em todas as áreas. Está em todas as áreas. Todas as áreas você acontece isso. Você é candidato a prefeito, eu vou fazer as trincheiras, os viadutos, eu vou asfaltar a cidade inteira, vou fazer educação em tempo integral, eu vou fazer isso, e põe dinheiro nisso. E põe 3 mil, 5 mil, 10 mil pessoas contratadas para ir para a rua e imprensa e pesquisa falsa. Depois que vai eleito, aí não tem dinheiro. Nós temos que ver se arranjamos um empréstimo, porque as ruas continuam esburacadas, sujas, deixadas. Então o povo cansa. O povo cansou. O povo cansou. Disse, basta, nós não aceitamos, vamos para a rua. E aí bastou um rastilho de pólvora, jogou um fogozinho, tomou conta do país inteiro. E acho que tem que continuar isso. Só assim o político vai ser sensibilizado. Porque, na verdade, está todo mundo acomodado. Tem 20 anos, todo mundo mentindo, não tem nada com isso. Mas roubou no saco, mas não tem nada com isso, eu não sei de nada. Quer dizer, não pode ter mais isso. Ninguém aguenta essa corrupção. Então é preciso que o país mude. E para mudar, o povo efetivamente tem que sair para as ruas para protestar, porque senão não vai mudar coisa nenhuma. Vão deixar acalmar isso, vão deixar passar, todo mundo vem para suas casas e aí continua do mesmo jeito, a malandragem nacional do mesmo jeito. É preciso mudar isso. E só o povo pode mudar isso. Por isso é que eu estou feliz de ver o povo ir para as ruas e botar a cara. Botar a cara. Minha irmã chegou aí, eu falei, mas você não protesta tanto? Minhas filhas estão lá em Brasília na passeata.
E você conversa com seus irmãos que estão viajando, ele fala com você a mesma coisa. Na sua casa, eu conversei com uma pessoa que trabalha no meu gabinete, ele disse, eu não vou não, mas meus filhos vão. E assim por diante, está todo mundo liberando todo mundo. Aí as igrejas, o bispo ontem, as igrejas católicas, todas só estão pedindo para ir para a passeata. Só não pode ter vandalismo, né? Todo mundo é contra vandalismo. Lógico. Nós todos somos contra a violência. Ninguém pode aproveitar um movimento desse para desmoralizar um movimento desse saqueando loja. Esses caras têm que ir para a cadeia. Isso é outra coisa. Mas estou falando é na reação do povo. Porque se tinha 1 milhão de pessoas na rua, tem 50 vândalos, tem 100 vândalos. Então isso não pode servir para comprometer esse movimento, de maneira nenhuma. Humberto, nós vamos para mais um intervalo comercial e voltamos. E depois, começando o terceiro bloco, quero que você me responda o seguinte. Tem alguns comentaristas que estão dizendo o seguinte, que isso é uma reação da classe média. Porque hoje esse governo do PT tem privilegiado muito essas classes mais pobres e te arrancando da classe média. E a classe média que está pagando a inflação, é que tem que pagar plano de saúde porque o SUS não atende, é que tem que pagar a escola particular porque o ensino público não presta. Você acha que, basicamente, é a classe média que está fazendo essas manifestações? Eu quero que você me responda isso no próximo bloco.